a colega juíza Glaucia Fossarella e o juiz Coelho. Eu queria comunicar ao público para que as palestras do ministro Fux e a participação do ministro Cardoso foram canceladas devido a compromisso de última hora na agenda. Vou ler um currículo, um breve currículo, do professor Sérgio Adorno. Sérgio Franca Adorno de Abreu é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, tem doutorado em Sociologia também pela USP e pós-doutorado pelo Centre de Recherche Sociologique sur les droits et les institutions pénales da França. Atualmente atua como professor titular em Sociologia e diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Foi responsável pela Cátedra Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância. Presidiu ainda a Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, do ano de 2002 a 2008. Com a palavra, o professor Sérgio Adorno. Vossa Excelência terá 30 minutos para a sua exposição e as perguntas serão formuladas após a exposição de cada um dos palestrantes e será distribuído ao público um formulário para a elaboração e apresentação das perguntas. Professor Sérgio, uma honra, prazer recebê-lo. A palavra do senhor. Boa tarde. Eu quero, inicialmente, agradecer, em nome do senhor presidente, da comissão organizadora, da comissão científica, o convite que foi formulado para participar deste Congresso Brasileiro de Magistrados. Eu não sou magistrado, não tenho formação como jurídico, sou sociólogo, foi dito, mas venho trabalhando há alguns anos com o tema da violência e, concitado com o tema da violência, é inevitável trabalhar com os temas ligados ao direito, aos direitos e, sobretudo, a formulação e implementação de políticas públicas. Eu, inicialmente, tinha sido pensado para falar um pouco sobre o tema da justiça e democratização e agora eu vou trabalhar esse tema, mas vou falar a partir de uma pesquisa que realizei alguns anos atrás sobre impunidade penal e vou falar um pouco dos resultados e do impacto do tema da impunidade sobre o sistema de justiça, sobre as percepções e representações que a justiça tem junto aos cidadãos. Eu quero já mais uma vez agradecer, quero dizer que ao longo de todos os anos de pesquisa, magistrados têm sido interlocutores privilegiados, eu tenho podido conversar e dialogar e, portanto, ao mesmo tempo que eu não sou desta comunidade, ao mesmo tempo eu me sinto muito bem recebido. Então, muito obrigado mais uma vez. Bom, eu vou inicialmente tentar falar brevemente um tema que já foi abordado especialmente na fala do ministro Barroso hoje pela manhã, mas eu vou, de alguma maneira, eu vou retomar porque eu quero introduzir uma questão que me parece relevante quando se discute a questão da justiça, da democracia e das percepções da justiça no Brasil, pelo menos, né? Bom, nós temos que reconhecer que, embora nós estejamos atravessando um momento crítico da sociedade, né, em termos econômicos, em termos políticos, mas também em termos sociais, temos que reconhecer também que nos últimos
30 anos, houve avanços democráticos que são inegáveis, né? Eu não sou daqueles que acham que nada mudou e nossa sociedade continua com déficits imensos. Eu acredito que houve mudanças substantivas. Mas se nós olharmos, por exemplo, a relação da sociedade com o mercado, né? Nós pegarmos os indicadores brasileiros, apesar da crise, o Brasil, nas 2 últimas décadas, teve um crescimento da riqueza nacional que é surpreendente. O Brasil não é uma sociedade pobre, é uma sociedade muito rica, mas com muitos pobres. Eu acho que é essa a questão que nós precisamos colocar, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, a base industrial da sociedade brasileira, se nós olharmos a apropriação das tecnologias, não só do ponto de vista do aumento da produtividade, né, dos diferentes processos produtivos, mas se nós olharmos, por exemplo, do ponto de vista da incorporação das tecnologias no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós somos uma sociedade contemporânea, né? Então, eu diria que avanços inegáveis. E do ponto de vista dos direitos, das garantias, né, há avanços também que eu diria inexoráveis, né? As liberdades públicas, o direito de ir e vir, o direito de livre expressão, o direito de livre organização, né? O fato de que eu posso expressar com autonomia os meus pontos de vista, né? Quer dizer, eu não tenho, em princípio, nada me constrange a expressar, né? Eu tenho liberdade de manifestação, por exemplo, de voto, né? Eu tenho garantias da minha privacidade, a minha intimidade, né? Esta é uma sociedade que, de alguma maneira, ela é dinâmica. Nós temos uma sociedade civil hoje que se organiza, né? Que demanda, né? Que exerce o papel, inclusive, de vigilância das autoridades no cumprimento das políticas públicas, né? Então, eu diria o seguinte, que nós conquistamos inúmeros avanços, né? Ainda que os déficits do ponto de vista das desigualdades sociais sejam muito grandes, né? Ainda que, como eu disse, estamos atravessando um momento difícil, né? Um momento de crise, né? Não é a primeira vez, quer dizer, nós temos uma história com inúmeras crises, e eu, como sociólogo, tenho que analisar os fatos como são e apostar que a sociedade brasileira vai encontrar soluções, né? Eu estava num outro evento há 2 semanas atrás, fora do país, e era um evento da comunidade lusófona, que tinha como tema esse ano Brasil, Sociedade, Cultura e Desafios. E um dos expositores levantou uma questão muito interessante e ele disse o seguinte, que nós somos uma sociedade hoje pluralista, diversa, heterogênea, mas o grande enigma é que nós mantemos uma unidade. A sociedade brasileira é uma sociedade que, apesar de toda a diversidade, é caracterizada por uma unidade. No debate, eu levantei a seguinte questão, e é essa questão que, de alguma maneira, norteia a minha reflexão nesta mesa. Há algo que nos divide, e o que nos divide é a violência. A violência, que não é um fenômeno recente no Brasil, né? Se for olhar na história da colônia, até recentemente, nós temos uma história social da violência, né? Mas ela nos divide de diferentes maneiras, né? Eu me refiro, por exemplo, no tocante à proteção de direitos, né? Todos nós sabemos, isso já foi dito também, né? Que aqueles que têm maior possibilidade de recursos de defesa têm um tratamento diante da justiça diferente daquele que não tem os mesmos recursos. O acesso às instituições promotoras do bem-estar e dos direitos de modo geral é diferenciado, né? O principal direito fundamental, que é o direito à vida, está desigualmente distribuído na sociedade brasileira. Então, o exemplo que eu dou é o seguinte: eu moro em São Paulo, no bairro, se poderia dizer um bairro de classe média. A taxa de homicídio do meu bairro é 0,03 homicídios por 100 mil habitantes. Eu posso dizer que eu sou um cidadão razoavelmente protegido. Portanto, se eu atravesso o rio e vou para as áreas cada vez mais periféricas,
eu vou encontrar que as taxas vão crescendo. 10 homicídios, 15 homicídios, 30 homicídios, né? 40 homicídios por 100 mil habitantes. E se eu dividir essas taxas por faixa etária, eu vou verificar que, por exemplo, se for na faixa etária sexo masculino 15 a 29 anos, a taxa sobe para 90 homicídios por 100 mil habitantes. Ora, o que significa isso? Significa que o principal direito, que é o direito fundante das sociedades, que é o direito à vida, não está igualmente distribuído entre todos os cidadãos. Nós temos uma desigualdade que é estrutural e estruturante da sociedade brasileira. Então, eu acho que a violência nos divide. Se nós olharmos do ponto de vista, por exemplo, da violência contra as mulheres, a violência nas relações de gênero, nós vamos olhar que há profundas desigualdades também, sobretudo no modo como muitas vezes os casos são levados às instâncias policiais e judiciais, de modo como o desfecho desses casos acaba ocorrendo. Poderia também dizer problemas, por exemplo, relacionados com crianças e adolescentes, a proteção das crianças e adolescentes, questão do racismo, que como já foi largamente reconhecido, raramente uma denúncia de racismo leva, por exemplo, a uma condenação. Bom, eu estou, no fundo, dizendo isso porque eu estou querendo falar que, a despeito, portanto, dessa imagem de que somos uma sociedade unificada, a violência nos divide. A violência criou uma fissura na sociedade brasileira e é desta fissura e do impacto dela no sistema de justiça que eu queria abordar um pouco mais. A sociedade brasileira, desde a década de 70, eu tinha uns gráficos para mostrar, mas infelizmente houve algum problema aqui no meu pendrive que o arquivo não está disponível. Mas desde a década de 70, nós estamos assistindo o crescimento de várias modalidades de violência, particularmente, eu diria, de 4 modalidades de violência. A primeira delas é a chamada delinquência comum. Os crimes contra o patrimônio, em particular os furtos e os chamados roubos. Se a gente olhar, em todos os estados brasileiros há uma tendência, uma curva ascendente. Uma segunda modalidade são os crimes relacionados com a chamada chegada do crime organizado na sociedade brasileira. Ainda que a gente possa dizer que o conceito de crime organizado é um conceito bastante discutível, não há como deixar de reconhecer que há formas organizadas de crime, sobretudo em torno do tráfico ilegal de drogas e outras modalidades também de mercadorias ilegais, e que tudo indica que teve impacto, no primeiro momento, teve um impacto muito grande no crescimento dos homicídios. Há vários estudos mostrando uma correlação estatística entre a chegada do crime organizado e as taxas de homicídio. Nós vemos, da década de 70 para frente, uma curva ascendente para os homicídios. Em 1970, no Brasil, em 1979, a taxa de homicídios era algo em torno de 9 homicídios por 100 mil habitantes. 2 décadas depois, em 1999, já era quase 30 homicídios por 100 mil habitantes, no Brasil. Eu estou falando no Brasil pensando não só nos municípios que têm taxas muito altas, mas eu estou falando também dos municípios que têm taxas muito baixas. Isso significa o quê? Significa que, num espaço de 2 décadas, triplicou as taxas de mortes. Se nós lembrarmos que nos Estados Unidos, nesse mesmo período, houve uma queda da taxa de homicídio, a taxa de homicídio nos Estados Unidos é algo em torno de 7 homicídios por 100 mil habitantes, ou seja, a probabilidade de um brasileiro morrer vítima de uma agressão física, vítima de um ato criminal, é 3 vezes maior que de um cidadão americano. Então, vivemos uma sociedade onde o principal direito, que é o direito à vida, não está nem igualmente distribuído, nem igualmente protegido, e, sobretudo, numa escalada potencial que compromete a sobrevivência, não só da sociedade, mas a sobrevivência
na própria democracia entre nós. Esses fatos geraram uma percepção coletiva nos últimos 3 décadas, medida por diferentes sondagens de opinião, na qual é comum as pessoas expressarem o seguinte sentimento: os crimes cresceram, se tornaram mais violentos. Quer dizer, não foi só que eles cresceram, eles se tornaram mais potencialmente violentos. Quando as pessoas estão falando potencialmente violentos, elas estão dizendo uma elevada capacidade de os conflitos convergirem para desfechos fatais. Ou seja, aquilo que no passado podia ser, por exemplo, roubo, né, acaba convergindo muito rapidamente para uma morte. Então as pessoas dizem: os crimes cresceram, se tornaram mais violentos e o sistema de justiça não responde a este crescimento. Ou seja, há uma percepção muito forte de impunidade penal, que aparece também em outras falas correntes do tipo: a polícia prende, a justiça solta, o criminoso continua matando, mora no bairro, todo mundo sabe quem é um criminoso e ele continua andando pelo bairro, né? Então há um sentimento, né, de que a justiça não exerce as funções para as quais ela deveria fazer. Qual é o efeito disso? O efeito disso são 2 efeitos, vamos dizer, são 2 estados críticos para a democracia. O primeiro deles é que as pessoas começam a pensar na busca de soluções privadas para se autoprotegerem contra eventuais ataques à sua pessoa, ao seu patrimônio, né? Envolve o quê? Envolve desde pessoas, por exemplo, com rendas mais modestas, a pôr a cerca, ter o seu cachorro, né, até aqueles que têm recursos e que compram no mercado, né, equipamentos de segurança altamente sofisticados. O problema é quando as pessoas começam a contratar vigilantes para os seus bairros, milícias particulares, e quando o tráfico chega nos bairros e impõe a ordem, mediante muitas vezes, inclusive, cobrança de taxas. Então nós temos aqui, nós temos um cenário muito perigoso. Qual é o cenário desse? É um cenário de que o monopólio estatal da violência não se realiza, não se concretiza, né? E a terceira, o efeito final desse processo é uma descrença generalizada nas instituições públicas e políticas. Quer dizer, o fim da democracia é quando as pessoas dizem: as instituições não valem, o que vale é o que eu posso fazer para me defender da família. Várias sondagens de opinião mostram que a única instituição efetivamente confiável no Brasil é a família. Quando você só confia na família, você está numa sociedade, vamos dizer assim, pré-moderna, né, da qual tudo se basta na esfera da família. O trabalho, a educação, a vida pública e política está encerrada na família. Olha, nós sabemos que as sociedades modernas, né, a família é uma dimensão da organização da vida societária, mas não é a dimensão essencial. A dimensão essencial lá está na esfera pública, né, no âmbito das instituições públicas, no âmbito da organização do Estado, né? Então, o que acontece? Nós, de alguma maneira, vamos cada vez mais na direção de um processo descivilizatório. Um processo descivilizatório, como um sociólogo para nós muito importante, chamado Norberto Elias, mostrou, estimula o uso frequente da violência e, sobretudo, da violência fatal, como uma forma de resolução de conflitos. Então, nós estamos nesse circuito, né? Estamos nesse circuito de uma sociedade que avançou numa direção, mas a democracia não foi suficiente para transformar a segurança pública num espaço efetivo de garantia de direitos, e sobretudo do direito fundamental à vida e dos outros direitos conexos. Bom, para ilustrar essas minhas colocações, que eu de alguma maneira querendo colocar para vocês, eu vou relatar de uma maneira breve e de uma maneira sintética uma pesquisa que é realizada em São Paulo
sobre impunidade. O objetivo da pesquisa era um pouco avaliar essa sensação de impunidade. Eu queria saber se isto que aparecia na sondagem de opinião correspondia aos fatos. Porque muitas vezes as pessoas percebem, mas quando você vai às estatísticas, aos fatos, não há correspondência. Né? Aí o problema sociológico é explicar a não correspondência entre os fatos e as percepções. Né? Agora, se a percepção corresponde aos fatos, é preciso entender por que a sociedade chegou a ser o que é, a ponto das pessoas terem essas formas de comportamento, né? Reativas, e que no limite acabam apoiando pena de morte, reforçam a ideia da violência policial, pedem cada vez mais punições rigorosas. E claro, eu quero fazer, antes de fazer 2 ou 3 observações importantes. A primeira delas é o seguinte: eu não fiz a pesquisa com o objetivo de dizer, olha, nós temos um problema de impunidade, precisa punir mais. Eu fiz a pesquisa para saber o potencial de crimes e o que acontecia com esses crimes, se eles eram processados, se havia uma sentença, qual era a natureza da sentença. Né? E pode parecer que eu fiz a pesquisa para dizer, olha, precisamos de fato mais punição, mais... eu acho que a questão é mais complexa. Né? A gente depois do debate pode falar um pouco. Então, essa é a minha primeira observação. A segunda delas é que essa pesquisa, ela colocava em evidência 2 grandes desafios que aparecem para a democracia e a democratização da justiça e para mudanças de mentalidade em relação ao sistema de justiça. A primeira delas é que, queiramos ou não, há um problema que tem que ser enfrentado, que é o aumento da eficiência institucional, né? De forma a reduzir os crimes, especialmente os violentos, que comprometem o direito à vida e aumentar a confiança dos cidadãos. Então, isso é uma coisa que em vários analistas aparece. Eu queria saber se esse problema também aparecia, se havia um problema de eficiência, se a eficiência era baixa, por que ela era baixa. Né? A gente pode dizer assim, olha, a polícia não funciona, mas eu preciso saber como é que funciona, como é que a polícia funciona, né? Que condições e assim por diante. E a segunda questão é a questão, de certo modo, também tratada neste congresso, que é o problema da modernização institucional. Né? Quando eu estou pensando em modernização institucional, também eu quero tirar o conteúdo ideológico de modernização. Eu estou pensando no desenho organizacional da instituição e no papel dos atores, né? Nesta adequação, neste ajustamento entre como agem os atores institucionais dentro de estruturas determinadas. Né? É um problema, portanto, de racionalização da justiça. E isso se torna ainda mais premente quando, nos últimos 30, 40 anos, estamos vendo a emergência de uma nova economia criminal em torno das atividades organizadas. Né? Quer dizer, eu pensei aqui falar sobre o crime organizado, que é um tema... há várias pesquisas que estão sendo feitas para entender melhor a natureza do crime organizado no Brasil. Mas, de todo modo, o crime organizado, e aí todas essas grandes operações da Polícia Federal, por exemplo, né, tem mostrado que o crime organizado ele é uma realidade, né, e que tem produzido efeitos na sociedade brasileira. Né. No caso, por exemplo, do estudo que eu faço sobre a presença do crime organizado no Estado de São Paulo, em torno de uma grande organização chamada Primeiro Comando da Capital, vulgarmente conhecido como PCC. Né. O PCC hoje tem um controle muito acentuado nas prisões e controla bairros da cidade de São Paulo. Eu tive eu ministro uma disciplina chamada Sociologia da Violência, e eu sempre começo a disciplina no primeiro dia perguntando um pouco o que as pessoas ouviram falar de violência. Todo mundo tem uma história para contar, ouviu dizer. E uma vez um aluno me disse o seguinte: professor, eu moro num bairro controlado pelo PCC. E o que acontece? Ele disse: eu saio de manhã, eu tenho minha mulher e uma filhinha de 3 anos. Eu saio de manhã, deixo a minha mulher e minha criança e vou trabalhar. E venho estudar à noite. Quando eu chego 11 horas da noite em casa,
minha filha está dormindo, foi para a escola, a minha esposa está em casa, não aconteceu nada. Eu estou protegido. No entanto, no final de semana, eu sou duramente vigiado. Quando eu vou jogar futebol, quando eu vou no bar tomar cerveja, quando eu converso com os vizinhos, eu não tenho liberdade. Então ele disse, não ter liberdade é o preço que eu tenho para ter segurança. Então, isso coloca o seguinte dilema, né? Quer dizer, uma organização reconhecidamente criminosa, né? Que é capaz de paralisar a cidade, né? Em 2006 paralisou a cidade de São Paulo, em 2012 nós tivemos uma outra repetição de acontecimentos, né? É aquele que oferece proteção, mas ao mesmo tempo suprime liberdade. Então a pergunta é dessa democracia que se fala? Então, só para mostrar para vocês, a modelização também significa enfrentar desafios qualitativamente novos. Né? É reinventar o sistema de justiça. E aqui eu levanto uma questão, que eu não vou desenvolver, que é a ideia de que lidar com o crime organizado, certamente é lidar com uma outra qualificação de responsabilidade criminal. Né? Mas isso é um tema que depois a gente possa eventualmente discutir. Então vamos, para terminar, ilustrar vou fazer um breve relato do que foi essa pesquisa da impunidade. Essa pesquisa da impunidade, ela começou, como eu disse, por causa dessa percepção que os crimes haviam crescido, mas não eram punidos. Né? Eu comecei a realizar essa pesquisa no final dos anos 90 e é uma pesquisa, metodologicamente, se chama Análise Longitudinal do Fluxo do Sistema de Justiça. Então, o que eu fiz? Eu pego um registro de ocorrência lá na porta de entrada, que é o registro policial, e fisicamente acompanho esse registro até a porta de saída, que seria a sentença final. Claro que há uma série de problemas metodológicos, que aí seria um momento de refletir com mais necessidade. Mas o que eu fiz? Eu, inicialmente, trabalhei com por impunidade. Eu trabalhei o seguinte conceito: desistência de aplicação de pena para crimes noticiados à autoridade policial. Esse é o conceito sociológico de impunidade. O meu universo empírico de investigação era composto por o universo era composto por 344 mil boletins de ocorrência criminal, que envolviam diferentes crimes que eu classifiquei como violentos e não violentos, no município de São Paulo de 1990 a 1997, e numa área do município de São Paulo, que é chamada área FUPE. São 16 delegacias que estão integradas na terceira delegacia distrital, que cobre mais ou menos a região sudeste do município de São Paulo. Eu escolhi essa região porque ela é um composto de bairros com características socioeconômicas muito distintas. Eu tenho desde bairros com grande concentração de trabalhadores de baixa renda, como tenho bairros com população de altíssima renda. Então eu pude mais ou menos controlar as variáveis socioeconômicas no desempenho do sistema de justiça. Só para chegar para vocês, eu desenvolvi o trabalho em 3 fases. A primeira fase, eu analisei o registro policial e o segmento registro policial e inquérito policial. A segunda fase, eu analisei o inquérito policial, processo penal. E a terceira fase, eu analisei desfecho processual. O sistema de justiça funciona como um funil, né? Ele é largo na base, que é a porta de entrada, e ele é muito, vamos dizer, restrito no gargalo. Né? Isso significa que um número grande de ocorrências vai sendo excluído do sistema e somente um pequeno número de casos acaba chegando ao final. Para vocês terem uma ideia, na primeira fase da pesquisa, eu observei 344 mil boletins de ocorrência criminal e apenas 6%
se transforma em inquérito policial. Então, isso já dá para dizer aonde está a origem da impunidade. No caso dos homicídios, que foi o que eu me concentrei depois, eu tinha, na verdade, 4.000, eu tinha exatamente 4.414 registros policiais, dos quais 2.954 foram convertidos em inquéritos. Para 40% dos registros de homicídios, eu não encontrei correspondente inquérito policial. Pode haver um problema de falha metodológica? Pode, isso acontece. Né? Você está trabalhando com uma equipe de pesquisa, todos são treinados, todos leem o manual de investigação, mas eu não tenho um controle rigoroso. Né? Mas eu montei um sistema, inclusive através de informática, para cercar todo o inquérito e estabelecer a correspondência entre o boletim e o inquérito. E, para 40% de casos, eu não consegui encontrar. Eu estava, uma nota de rodapé, eu estava participando de um debate, o delegado-geral de polícia ficou, eu contei, ele ficou, ele disse que a pesquisa estava errada, etc. Eu falei, olha, pode ser que haja um erro, mas eu estimo que 5% eu não tivesse localizado, mas 15%, vamos dizer, 35%, é vocês que têm que explicar onde estão esses inquéritos. Eu não tenho que... Então, mesmo nos inquéritos abertos mesmo nos casos de registro de homicídio, eu não tive a garantia de que 90%, 95% tivessem inquérito. Eu descobri uma coisa muito importante, com isso eu vou, não sei que eu tenho tempo. Quanto tempo tem? Um dado muito importante é que de todos os boletins que eu observei, cerca de 90% são crimes de autoria desconhecida e 10% são crimes de autoria conhecida. A polícia investiga cerca de 90% de autoria conhecida e 10 a 15% de autoria desconhecida. Ora, autoria conhecida porque são os desfechos fatais entre pessoas conhecidas, briga de vizinho, briga de casal, briga de marido e mulher, problemas no trabalho, problema nas ruas, algo cujos protagonistas, vítimas, agressores, são facilmente identificáveis. Agora, eu imagino que nos 90% estejam os homicídios, por exemplo, decorrentes do tráfico de drogas. Os homicídios que envolvem, na verdade, graves agressões à integridade física das pessoas. Então, o grande problema que aparece aqui é o fato de que na polícia a seletividade é acentuada. Bom, para terminar, o que eu fiz depois? Eu segui para frente. Né? Construí uma amostra estatisticamente representativa dos 4.900 inquéritos que eu havia identificado. A amostra é em torno de 720 inquéritos distribuídos pelas diferentes delegacias, conforme a maior ou menor proporção. E eu levei 2 anos para conseguir chegar ao número do processo. Por quê? Porque eu precisava voltar às delegacias de polícia para poder ter a informação do inquérito associado com o processo. E, neste momento, houve uma mudança na Secretaria de Segurança Pública e o secretário, ele nunca me disse não, mas nunca me deixaram. Eu fui ao Ministério Público porque eu imaginei que eu tinha que entrar com uma ação, porque o dado é público, não é um dado... E o Ministério disse, não, nós vamos auxiliá-los, vamos ajudá-los. Eles pediram e conseguimos obter o número, daí fomos ao Judiciário. No Judiciário, eu fiz um pedido à presidência do Tribunal e dentro de poucos dias eu recebi a resposta. Não temos que autorizar nada porque o dado é público, só tem direito de ter acesso. Bom, entender também essas características das organizações é um elemento de pesquisa extremamente importante. Bom, eu termino
dizendo uma outra coisa muito importante, é que mesmo quando se considera poucos casos, os quais eu observei, passam do inquérito para a fase propriamente dizendo judicial, né, os meus resultados foram os seguintes. Eu só consegui chegar dos 720 que eu tinha planejado, só consegui acesso a 197. 36% foram arquivados, porque a autoria não foi esclarecida. De 243 infratores, 40% chegaram ao júri, e desses, 67 indivíduos foram condenados. A principal razão para o arquivamento do inquérito foi o não esclarecimento da autoria. Uma coisa que nós percebemos muito na análise do processo é que quando a vítima é policial, há todo um empenho para o desfecho ser condenatório, para as investigações o desfecho ser condenatório. Quando é um cidadão comum, esse empenho não existe. E para terminar, eu fiquei muito impressionado com algumas características que aparecem no processo. É claro que eu estou falando da década de 90, é claro que eu estou falando de uma coisa que se chama de justiça de massa, porque houve um crescimento enorme de casos, né? Mas eu fiquei muito impressionado com o seguinte: muitos dos indícios que aparecem no processo não eram efetivamente trabalhados para a composição de uma decisão final. O peso das provas testemunhais em detrimento das provas técnicas. Praticamente não há prova técnica, né? Ou a prova técnica, por exemplo, quando há, ela vem muitas vezes com falhas, a falha muitas vezes é apontada, mas se exclui a prova. Ninguém diz, bom, eu tenho que refazer, eu tenho que... Não é? Uma exclusão muito grande. A prova testemunhal, os senhores sabem muito melhor do que eu, ela desaparece ao longo do processo, né? Além da lei do silêncio, né? Ela vai sendo levada a achar que é melhor ela não falar do que falar. E nós também sentimos, além do processo, sentimento não, alguma coisa que foi elaborada, é que, dado o crescimento do número de casos, há uma espécie de um enfraquecimento da capacidade argumentativa dos operadores do direito. É como se tudo entrasse em fórmulas pré-dadas. Ajusta ou não se ajusta nessas fórmulas. No final, o que aconteceu? Há um desejo de punir, porque a impunidade é tão alta que os operadores chegam à conclusão que tem que punir. E para isso, é muito comum dois processos que eu acho que são polêmicos e acho que os senhores vão ficar. O primeiro deles é que todo o ônus da prova fica na mão do réu. O réu é que tem que se defender, invertendo o argumento de que o ônus da prova é do acusador, né? E a outra coisa que apareceu também é o fato que, na dúvida pró-réu, aqui ficou na dúvida pró-ministério, né? Então foi muito comum que havia casos claros de que a prova não era suficiente, mas que o cidadão acabava condenando. Bom, meu tempo está esgotado, eu só termino dizendo que eu acho que a pesquisa, ainda que ela é uma pesquisa que precisaria ser repetida por outras oportunidades, etc., eu acho que ela mostra que o sistema de justiça precisa responder às demandas da sociedade por mais justiça, não estou dizendo por mais punição, por mais justiça, porque senão nós vamos cair nesse círculo vicioso. As pessoas descreem, adotam instrumentos privados de solução de conflitos, e nós temos então o limite da crença das virtudes democráticas da mediação institucional pública de conflitos. Muito obrigado. Ao professor Sérgio Amor pela sua exposição, que nos deixou perplexos e até nos preocupou muito. A sua fala, que isso, a violência nos divide, nos mexe muito. É especial como nos apresentam essas diferentes violências, como a violência nos divide. Nós apostamos como o senhor, a sociedade brasileira, dinâmica, como foi dito na sua exposição, também está encontrando soluções.
Nesse segundo momento desse painel, vou ler o currículo, nossa próxima palestrante, o colega Glaucia Foley, que é graduado em Direito pela PUC São Paulo e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Realizou pesquisas na Comissão de Visiting School junto ao Centro de Direitos Humanos da Universidade de Essex, no período de outubro de 2001 a dezembro de 2002, e junto ao Instituto para Estudos Legais da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, no período de outubro a novembro de 2002. É juíza de Direito do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, do Distrito Federal, e coordenadora do programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Com a palavra, a juíza Glaucia Falsarella Foley. Excelência terá 30 minutos para a sua exposição. Obrigada. Boa tarde a todos e todas, colegas. É uma honra integrar essa mesa e gostaria de agradecer muito ao convite feito pela AMB de poder partilhar da experiência da justiça comunitária. Eu gostaria de, antes de apresentar o programa Justiça Comunitária, falar um pouquinho sobre o papel da sociedade na construção da justiça. Essa é a nossa premissa e que nos embalou a criação do programa Justiça Comunitária, que, aliás, essa semana cumpre 15 anos de existência, de consolidação. Gostaria de iniciar afirmando algo óbvio. O Brasil não é um país justo, apesar dos nossos 106 milhões de processos. Apesar de cada um de nós aqui trabalhar muito para que os casos sejam concluídos, todos nós sabemos o quanto a gente trabalha, e ainda assim nós temos um país injusto. E falo isso baseada em dados alarmantes que foram recentemente divulgados pelo Sinesp, o Sistema Nacional de Informação e Segurança Pública, dando conta de que somente em 2013, 53.646 mortes violentas ocorreram no país, decorrentes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte ou latrocínio. Esses números alarmantes, eles correspondem, o número de vítimas, às vidas sacrificadas, por exemplo, em 10 anos, vidas americanas, 10 anos de guerra do Vietnã. Isso somente em 2013 no Brasil. Esses dados, antes dos dados, vamos analisar as vítimas. As vítimas trazem um perfil muito convergente. São jovens, negros, pobres, moradores da periferia das nossas favelas, e em sua maioria são essas as vítimas dessas mortes que eu citei agora. Esses dados, que não seria um exagero da minha parte de dizer que tem traços genocidas, eles revelam uma realidade inaceitável, escandalosa. A partir disso, eu gostaria, então, de iniciar com uma convocação. É preciso que a gente resgate a nossa capacidade de indignação e de perplexidade diante desses fatos. E aí, é necessário admitir que nós estamos falhando na condução de políticas relacionadas à segurança pública e à justiça. Quando eu digo nós, eu digo todos nós. Todo o Estado brasileiro, compostos por nós, inclusive juízes, e também nós, sociedade civil. Nesse cenário preocupante, alarmante, é que emergem políticas de populismo criminal que tentam colonizar o tema da segurança pública, submetendo à lógica do mercado. Em poucas palavras, a segurança pública, algo tão precioso para nós, vira objeto de negócio. Não é à toa que os movimentos pela lei e pela ordem têm vários enunciados, os mais recentes, propostas concretas, como mais prisões, como redução da maioridade penal,
criminalização dos movimentos sociais por meio dessa lei chamada Lei de Combate ao Terrorismo, retrocesso em relação ao Estatuto do Desarmamento, privatização das penitenciárias e por aí vai. Bem, se o papel do sistema de justiça, aí eu falo sistema de justiça incluindo todos, né, Defensoria Pública, a mesma polícia, e nós, justiça, se o nosso papel, em última instância, é assegurar direitos e promover a paz, o que a gente tem feito não tem sido suficiente. São coisas importantes e louváveis, como reformas legislativas pontuais ou mesmo sistêmicas, modernizações gerenciais, programas que conferem celeridade ao processo, como mediações judiciais e mutirões, etc. Mesmo a questão da nossa sagrada democracia interna que nós conquistamos, né, estamos conquistando a cada dia, são muito importantes, mas não tem se mostrado suficiente para a gente dar conta desse retrato alarmante que a gente tem que se indignar. A gente não pode se acostumar com esse retrato. Sendo assim, a gente precisa pensar em outros arranjos, outras arquiteturas institucionais. A Agenda de 2030 da ONU trouxe 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um deles, é o 16º, trata o seguinte: promover sociedades pacíficas, proporcionar acesso à justiça a todos e construir instituições inclusivas. Como é que a gente traz esse enunciado da ONU para o Brasil? Se de um lado a gente tem 106 milhões de processos e de outro um país extremamente violento e que exclui uma parcela significativa da população de acesso à justiça, há dados sempre muito bem organizados e divulgados pela professora Teresa Sadek, de que uma parcela muito significativa não acessa o judiciário quando envolvido em algum tipo de conflito. Nesse sentido, a gente precisa repensar o conceito de acesso à justiça. Há um consenso de que acesso à justiça não se resume a acesso ao judiciário. Ok, já foi um avanço a gente concordar em relação a isso. Mas eu acho que é preciso avançar. A meu ver, acesso à justiça tem que ser